Chegamos então na lição de número 9, aqui da classe dos adolescentes, deste quarto trimestre da CPAD em 2024. Nessa lição, nós estamos trabalhando um texto do pastor Jader Cruz. Tema da aula de hoje: os cristãos e a prática da misericórdia. É importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já oferece. A primeira delas é a leitura bíblica, que está em Isaías, capítulo 58, versículos 5 ao 12. Depois você pode estar lendo a mensagem, que se localiza em Isaías, capítulo 1, versículo 17. Lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal, envia essa aula para alguém e que Deus use você pela palavra, para a glória do Senhor Jesus. Eu já comentei essa lição e é claro que eu vou estar reeditando ela para que você em Cristo possa ser edificado em nome de Jesus, porque ficou uma bênção para a glória de Deus. Que Deus te dê uma ótima aula para a glória e honra do Senhor. Olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que a prática da misericórdia está presente em todo o texto sagrado, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. A misericórdia no Antigo Testamento ela é vista como o olhar de amor para o miserável. Esse miserável sou eu e você. A misericórdia é demonstrada como um aspecto no Antigo Testamento da prática da graça de Deus. No Novo Testamento nós já entendemos a graça de Deus e compreendemos que a graça de Deus é esse favor de Deus imerecido, a manutenção da obra criada, o amor de Deus sendo demonstrado por nós. Quando nós olhamos para a prática da misericórdia, nós entendemos então esse olhar de amor para o faminto, para o necessitado, para aquele que precisa. No Antigo Testamento era prescrito na lei o olhar de misericórdia para as viúvas, era fundamental ter um cuidado com as viúvas, com os órfãos da nação de Israel, serem tratados com dignidade e respeito, e também com os estrangeiros, com os pobres, com aqueles que precisavam, então, de uma ajuda. Então, hoje nós vamos olhar para a prática da misericórdia nessa visão cristã. Para entender melhor, o primeiro ponto da aula de hoje trata, então, sobre o seguinte argumento: o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, e Salmos 116, versículo 5, nós vamos encontrar duas características da ação de Deus no Antigo Testamento: a justiça e a misericórdia. Dentro da Bíblia, nós encontramos esse Deus se revelando como um Deus que é justo. A justiça de Deus está presente dentro da palavra de Deus. E a misericórdia, que é essa revelação do amor de Deus para com seus servos, também está presente. Então, dentro das Escrituras, nós vamos entender que na própria lei de Moisés há esse cuidado do olhar através da misericórdia como um tema a ser tratado pela própria população. Deuteronômio, capítulo 4, 44 e 45 também dá fundamento para isso. Então, dentro da própria lei, da lei mosaica, você vai encontrar no Antigo Testamento essa valorização e esse cuidado com aquele que é necessitado. Dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, tem esse cuidado com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. Observe o texto bíblico de Êxodo, capítulo 23, versículo 9, Levíticos 19, versículo 33 e 34, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 a 19. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber esse cuidado do amor de Deus com os necessitados. A justiça de Deus em favor daquele que é miserável, daquele que precisa. No Antigo Testamento, essa justiça social está presente. Então, se nós olharmos para a justiça social, nós vamos perceber no Antigo Testamento que o amor de Deus já se revela de forma graciosa já nas páginas do Antigo Testamento, apontando então para Cristo. Toda essa visão do amor de Deus em cuidado é uma visão também descrita pelos próprios profetas. Os profetas, por exemplo, eles eram levantados por Deus para denunciar a injustiça, a falta do cuidado com aquele que necessitava. Então, quando os profetas se levantavam no Antigo Testamento, eles eram as pessoas que denunciavam
trazendo então essa visão de justiça social, em apresentar o cuidado especialmente com aqueles que necessitavam, e demonstrava também que o Senhor é bom e o Senhor guarda em misericórdia aqueles que estão aflitos. Sabe o que o Antigo Testamento revela para a gente? Através da vida dos profetas, através da lei mosaica, que o próprio Deus tem esse cuidado com o necessitado, com o faminto, com aquele que precisa de ajuda. Aqueles que são miseráveis, aqueles que estão em uma situação terrível de pobreza. O próprio Deus, em misericórdia e graça, ele age em bondade para poder guiar essas pessoas e proteger essas pessoas conforme a lei. Então, os profetas viam isso. A lei de Moisés também defendia isso. O partido político-religioso de Israel também segue essa visão. Então, dentro da palavra, você vai ver esse princípio da justiça social sendo descrita pelo próprio Deus em misericórdia. Avançando, espero muito estar ajudando você. O segundo ponto da lição de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o princípio da misericórdia e da justiça agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, você vai perceber que a justiça social, a visão da graça de Deus, aparece no próprio sermão de Jesus. Se você pegar o texto de Mateus, capítulo 5 ao 7, o Sermão da Montanha, você vai ver isso de forma clara, esse olhar de Jesus em misericórdia para aquele que é faminto e necessitado. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber nas Escrituras, no Sermão da Montanha, o próprio Jesus voltando o seu olhar com o mesmo princípio do Antigo Testamento. O olhar para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro que é necessitado. No Sermão da Montanha, nós enquadramos isso agora na visão da graça de Deus. Na graça de Deus, nós percebemos que esse amor de Deus também, ele está presente nessas ações, da visão da própria igreja, em agir, em propagar o evangelho, em estender a mão para o necessitado. O próprio Jesus traz na sua pregação esse cuidado de misericórdia, de amor, da graça de Deus, da bondade de Deus, para suprir as necessidades daquele que precisa. Você vai perceber dentro das Escrituras também que essa justiça de Deus é afirmada através da hospitalidade, através do cuidado para com o outro, através então de ter a responsabilidade de anunciar o reino de Deus. A justiça social dentro do Evangelho descreve de forma especial que o próprio Jesus, ele declarou que não veio para destruir a lei, mas ele veio então para demonstrar a vontade de Deus, a graça de Deus. Nos dias de Jesus, ele começa agora a demonstrar que o evangelho ele precisa ser revivido. Os evangelhos passam agora a ter um olhar de responsabilidade em cuidar daquele que precisa. Se você ler Atos capítulo 2, versículo 42, você vai perceber que a igreja agora, ela segue os passos de Jesus, ao ponto dessa igreja, ela crescer na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, há um cuidado da igreja aqui. Atos capítulo 6, você percebe uma igreja partindo o pão com os necessitados. Você vai perceber no livro de Atos também a descrição da própria igreja crescendo e avançando nesse cuidado social. O próprio Tiago, capítulo 1, versículo 7, ele também descreve que os ricos deveriam contribuir para ajudar aqueles que precisam. Então, dentro do Evangelho, nós vamos perceber que todo o cuidado da justiça de Deus também é vivido. Dentro do Novo Testamento, isso também está presente. Sabe o que nós podemos retirar para compartilhar com os nossos alunos? Esse cuidado da missão. A igreja ela deve, então, falar de Jesus, compartilhar Jesus, mas ao mesmo tempo deve demonstrar em obras sociais, deve demonstrar em cuidado. E isso a igreja faz. Por exemplo, cuidando de pessoas que passam por dependência química, cuidando de pessoas que precisam de ajuda, enviando uma cesta básica, ajudando as pessoas a crescerem e avançarem em Jesus. Então, dentro da palavra, nós percebemos no Novo Testamento essa descrição do cuidado de Deus e da justiça para com aquele que necessitava e precisava de ajuda. Para fechar, o terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento aqui na classe dos adolescentes. A prioridade é a pregação do evangelho. Nós sabemos que a prioridade e a missão da igreja é anunciar o evangelho, é discipular as pessoas, integrar as pessoas nesse discipulado em Jesus.
A própria Escritura descreve o nosso papel na ação social, mas a prioridade da igreja é falar de salvação. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Marcos 16, 15 dá fundamento para isso. E a nossa fé deve ser acompanhada então de obras. Isso está em Tiago capítulo 2, versículos 14 a 18. Então, o nosso papel é anunciar o evangelho, mas ao mesmo tempo demonstrar essas obras através de ações, através de resgate, de cuidar de vidas. A ação da igreja continua a mesma, em agir em misericórdia, em graça, em compartilhar o evangelho através do amor, em falar de Jesus. Nós devemos tomar cuidado com aquelas ações que procuram somente a visão social. Observe, nosso papel não é só a visão social, mas o nosso papel como Igreja de Cristo é falar da fé. A fé tem que estar entrelaçada com a ação social. A igreja, ela contribui justamente para isso. E a nossa fé descreve muito bem esse cuidado. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, está escrito que nós precisamos tomar cuidado daqueles que são os domésticos da fé. Nós precisamos ajudar o nosso povo, um irmão, uma irmã que perdeu o emprego, ajudá-los, contribuir para o crescimento deles, ajudar com a cesta básica, ajudar nas necessidades e contribuir para essas pessoas avançarem em Jesus. Mas a Bíblia também descreve o nosso papel como evangelizadores, falando então da libertação e do amor de Deus através do evangelho que propaga a salvação de Cristo. E eu espero que essa aula possa ter ajudado você em Jesus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi importante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você, eu quero conhecer também. Lembra que eu sempre estou postando aula aqui no canal Janderson Nascimento, de segunda a sexta-feira, para você ter acesso ao nosso material. E toda quinta-feira é o dia escolhido da classe dos adolescentes, tá? Então toda quinta ao meio-dia tem aula postada para você crescer em Jesus. Eu sempre posto antes para você ter acesso ao material, se preparar e edificar vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso deixando um comentário abaixo aí, eu quero Jesus. Nós vamos interceder por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e orar para que o Senhor te fortaleça, te guie e te faça avançar em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer em Jesus. O primeiro texto é esse aqui, Paixão pelas Almas, um material sensacional, publicado pela editora Vida, vai te ajudar a crescer, entender um pouco mais sobre a nossa ação em Cristo Jesus, evangelizando as pessoas. Justiça Social, modelo de justiça social do Antigo Testamento, um material sensacional, publicado pela editora Jocum. Vale a pena você ter esse material também e aprender um pouco mais sobre a nossa ação na missão em Cristo. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 10, onde nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: a igreja, o lugar de todos os filhos e filhas de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.